Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está conosco de qualquer canto deste planeta. Nós estamos começando mais uma edição do ICB em Pauta, um programa de entrevistas do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o ICB-USP. O ICB em Pauta é uma realização do Núcleo de Comunicação do ICB. Nós temos os trabalhos técnicos do Márcio Vilar, a produção da Ana Carolina Guerra, a coordenação do Altamir Souza e a direção da professora Marinilce Santos, que é também vice-diretora do ICB. Eu sou José Roberto Ferreira, jornalista da Acadêmica, agência de comunicação parceira do ICB na sua divulgação científica e institucional. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez conosco. Bem, o nosso tema de hoje é empreendedorismo de doutores no Brasil. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós temos aqui o Daniel Gama e Colombo. Daniel, ele é doutor em economia pela USP e coordenador de métodos e dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Daniel, obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, José Roberto. É um prazer estar aqui no ICB em Pauta e agradeço a oportunidade para apresentar um pouco dos nossos resultados aqui do IPEA para toda a sua comunidade. Maravilha. Colombo, dentro do tema de uma pesquisa, da pesquisa sua que nos motivou a estar aqui agora, é inevitável a gente pensar no contexto da pós-graduação no Brasil, especialmente, uma vez que você está tratando de empreendedorismo de doutores, né? É inevitável, é necessário a gente observar a pós-graduação no Brasil, especialmente a expansão da pós-graduação no Brasil que aconteceu nesse século, né? E também a gente pensando que, normalmente, a pós-graduação no Brasil, ela se volta muito para o ambiente acadêmico, quer dizer, para abastecer o próprio sistema, né, de produção científica acadêmica no Brasil. Então, Colombo, por favor, como é que o seu trabalho se localiza nesse contexto da expansão da pós-graduação no Brasil? Obrigado, Zé Roberto. Essa é uma pergunta muito feliz, especialmente considerando que essa não é uma questão ou um problema apenas no contexto brasileiro, tá? A maior parte dos países em desenvolvimento e desenvolvido também tiveram uma expansão da pós-graduação em diferentes magnitudes, obviamente, e por diferentes razões. No caso brasileiro, a gente experimentou uma expansão significativa, né? Se a gente considerar os dados de 98, os últimos 25, 26 anos, até 2024, os últimos dados publicados pela CAPES, o nosso número de alunos titulados aumentou aí cerca de 6, 7 vezes o número de doutores titulados. As áreas de conhecimento mudaram um pouco, mas todas elas cresceram muito. E a questão que fica é como nós estamos aproveitando esse capital humano altamente qualificado, esses indivíduos que passaram um longo tempo na universidade, desenvolvendo suas habilidades de pesquisa para o desenvolvimento do país. E o que a gente percebe é que o crescimento da pós-graduação foi muito superior ao crescimento que a gente teve de oportunidades de trabalho na própria universidade. O que significa que nós temos um contingente de doutores que não está obtendo emprego dentro da própria universidade e a gente tem que aproveitar esses indivíduos de alguma outra forma. E o empreendedorismo surge como um caminho em potencial para esse aproveitamento muito privilegiado. Ele dialoga com o que a gente chama de a terceira missão da universidade, que diz respeito a como a universidade contribui para o desenvolvimento social e econômico no país. Mais uma vez, esse não é um problema apenas brasileiro. Diversos países estão discutindo precarização do trabalho de doutores, como aproveitar doutores no mercado privado, especialmente. Então, essa é uma discussão muito atual e que no Brasil a gente está um pouquinho ainda atrasado, principalmente devido à ausência de dados, e eu nisso, com o meu trabalho, tento contribuir um pouco. Colombo, para a gente passar uma régua aqui, como é que qual é o empreendedorismo a que você se refere, né? Porque empreendedorismo é um termo amplo, né?
E dentro dessa amplitude tem alguns aspectos que são criticados, né, do ponto de vista de quem está se considerando empreendedor, né, na verdade, está deixando de lado conquistas, né, do mercado de trabalho, ou do trabalhador regular, né, dentro da CLT. Então, a que empreendedorismo você se refere? Acho que esse é um ponto muito importante para a gente ter uma precisão adequada do que a gente está falando, tá, José Roberto? De fato, como você mencionou, quando a gente fala de empreendedorismo, é uma coisa que está um pouco na moda, né? Assim, estimular o empreendedorismo. Só que aqui, nesse caso, o chamado empreendedorismo acadêmico, ele é visto de uma maneira muito positiva, como uma forma, um instrumento pelo qual a universidade consegue fazer a transferência de tecnologia ou o transbordamento do seu conhecimento gerado ou ensinado ali dentro para a sociedade. Então é importante a gente distinguir aí um pouco desse empreendedorismo que vem sendo muito debatido, esse empreendedorismo acadêmico, que é uma coisa um pouco mais qualificada em termos de colocar novos conhecimentos, colocar novas tecnologias a serviço dessas novas empresas, tá? A gente tem um problema aí sério com relação à definição de empreendedorismo, porque toda a literatura um pouco mais voltada à administração, management, eles procuram definir o empreendedorismo como a partir da intenção do indivíduo. Então, ele tem a intenção de empreender, ele tem um insight, ele tem uma ideia boa para um novo negócio. Os dados que a gente tem no Brasil atualmente não me permitem avaliar essa intenção do indivíduo. Tá? No meu trabalho como economista, eu quis trazer um panorama nacional do que a gente está vendo. E o que eu tenho de informação que me permite olhar para esse empreendedorismo? É perceber quem são os doutores titulados em um dado espaço de tempo que participam ou que têm participação societária em CNPJs, em empresas, terceiro setor, pessoas jurídicas em geral, como sócios ou como administradores. No geral, como os dois. Eles sempre têm um pouco de participação societária e um pouco de administração. Então, é uma definição mais ampla do que eu estou chamando de empreendedorismo. Ao tempo, a gente tem estudos que adotam essa definição, mas eu não estou olhando para essa intenção do indivíduo de empreender que alguns autores colocam na literatura como central. O que vai gerar alguma discussão para a gente sobre se esse indivíduo, de fato, está querendo levar conhecimentos para a sociedade ou se trata de uma precarização do trabalho dele. Eu vou falar um pouquinho sobre isso quando eu apresentar os dados. Maravilha. O CGE, Colombo, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, tem um trabalho que é onde estão os doutores, né, do Brasil. Em que ponto o seu trabalho faz uma interface com esse trabalho do CGE? Obrigado, Zé Roberto, pela essa pergunta. Eu quero dizer, inicialmente, que eu sou um fã e um ávido consumidor dos dados do CGE, tá? Eles fazem um mapeamento de tempos em tempos, um mapeamento periódico de onde estão situados profissionalmente os mestres e doutores no Brasil. A última edição desse trabalho eles lançaram em 2024, eles trabalham com dados de 2021. Então, eles trazem um panorama, eles têm um painel muito interessante, com muitos dados. Convido todos a irem lá a verificar isso, esse trabalho deles. Dá para ter uma ideia muito boa da colocação profissional de doutores. Mas qual é a limitação dos dados que eles trabalham, que eu também trabalho e trabalhei durante muito tempo? Eles olham principalmente para o emprego formal. O que significa o indivíduo que tem CLT, que tem carteira assinada, ou o servidor público. Eles utilizam para isso uma base de dados que é fantástica, que é a raiz do Ministério do Trabalho, que é um censo do mercado de trabalho formal do país. Então, eu tenho ali todos os indivíduos que são carteira assinada, que são servidores públicos. Eu tenho todo o mapeamento de salários, de ocupação e de uma série de outras características. Qual é o problema de usar esses dados, ou a limitação, na verdade, de usar esses dados?
O levantamento do CGE, e aquele que eu faço, também eu apresentei isso no artigo em 2023, sugere que cerca de 1/3 a 1/4 dos doutores titulados nas universidades brasileiras não encontram emprego formal. Então, ou seja, eu não encontro eles como empregados carteira assinada. E a gente não sabe ao certo o que acontece com esses indivíduos. A gente sabe que doutores podem ter uma série de outros caminhos, né? Eles podem assumir uma bolsa de pós-doc, eles podem ir para fora do país. Então, a gente tem um percentual muito alto de indivíduos que a gente não sabe para onde vai. E o que eu tento fazer nesse trabalho é jogar um pouco de luz sobre isso, trabalhando com uma outra base de dados, trabalhando com uma outra fonte de informações, que é a base da Receita Federal de Pessoas Jurídicas, a base de CNPJ. Nessa base, eu consigo encontrar quem são os sócios administradores, sócios e administradores dessas pessoas jurídicas no país. Então, o que eu fiz foi cruzar a minha base de indivíduos titulados ou que saem da universidade do doutorado e tentar olhar quem são aqueles que são sócios ou administradores de empresas. De forma que eu estou olhando para um universo diferente daquele que o CGE olha, complementando essa análise de mercado de trabalho que eles apresentam. Dá para entender? Deu para entender, sim. E, Colombo, no contexto do IPEA, né? O IPEA tem uma série de linhas e diretorias e programas e tal. No contexto do IPEA, onde se localiza o seu trabalho com os doutores e empreendedores? Certo. Bom, o IPEA, como você bem mencionou, ele tem um conjunto de diretorias que trabalha com agendas de pesquisa que sempre buscam atender a demandas governamentais, tá, José Roberto? Então, o IPEA é um think tank governamental, a gente sempre busca desenvolver os nossos trabalhos, sempre em parceria ou tentando antecipar demandas de informações, de avaliações de política pública que a gente tem no governo federal. E na minha diretoria especificamente, que é a Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura, no início deste governo, em 2023, nós fechamos, olhando para todas as propostas que vinham do governo, e principalmente da equipe de transição, né? A gente fechou uma agenda de pesquisa para dar subsídios para a formulação de política pública, principalmente política industrial, e a gente tem essa agenda conhecida como a produção do futuro. O que a gente chama de produção do futuro? Todo aquele conjunto de atividades produtivas que estão relacionadas a novas tecnologias ou que buscam responder a desafios societais. Então, estão nessa agenda questões como sustentabilidade, redução de emissões, indústria 4.0, inteligência artificial, economia de plataformas e outras relacionadas à regulação, à infraestrutura, que são gargalos muito importantes do nosso país. Eu entro nessa agenda de pesquisa como braço da mão de obra ou capital humano voltado para essa produção do futuro. A antiga Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia de 2014, você deve lembrar, ela colocava muito bem que indivíduos com titulação de pós-graduação constituem a mão de obra por excelência das atividades de ciência e tecnologia. E é muito nesse sentido que eu incluo o meu trabalho. Como a gente aproveita esses indivíduos para desenvolver essa agenda de política pública. Como a gente aproveita toda essa qualificação, que é, em boa parte, financiada com dinheiro público, para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento produtivo, para a superação desses desafios que a gente tem na sociedade brasileira hoje. Então, é um pouco essa dinâmica que a gente tenta olhar, tentando pensar um pouquinho, Zé Roberto, que essa expansão da pós-graduação brasileira ela tem que servir a um propósito de desenvolvimento nacional. Ela tem que servir a um propósito de o que a gente vai fazer com que esses indivíduos vão produzir ou dar de retorno para a sociedade. Não é apenas titulação pela titulação, a gente tem que, de alguma maneira, aproveitá-los. Então, é nesse sentido que a gente tenta olhar para isso. Maravilha. Colombo, vamos então para os achados, né? Os resultados que você encontrou na sua pesquisa.
Qual que é um ponto de partida que você apresenta aqui para a gente? Bom, para isso eu vou precisar incluir aí colocar o meu gráfico, um dos gráficos, infelizmente, né? Tratando-se de dados, a gente não consegue fazer isso muito sem apresentar alguns números, tá, Zé Roberto? Então, Sim. Eu vou colocar aqui alguns dados centrais do trabalho que eu desenvolvi. É importante situar um pouquinho o que eu falei, o que eu fiz antes, tá? Quem é o meu universo de indivíduos que eu estou olhando? Eu olhei para doutores titulados em universidades brasileiras em 2021 e 2022. Ou seja, estou ali falando num momento de pós-pandemia. E vou tentar observar quantos desses indivíduos participavam de pessoas jurídicas, na minha definição, eram empreendedores, em meados de 2024. Então, ou seja, estou olhando aí para alguma coisa como 1 ano e meio, 2 anos e meio depois ali da titulação deles. O que eu consigo observar? Que esse gráfico está mostrando para a gente os 15,3% da parte esquerda do gráfico ali, o cinza escuro, são os indivíduos que, com titulação de doutorado, participavam como sócios e gestores de pessoas jurídicas no Brasil nesse período. Ou seja, estou falando que 15% dos meus titulados de doutorado são empreendedores na minha definição. Tá? Isso é muito ou é pouco? A gente sempre fica com essa pergunta. Vou dar 2 dados ali que ajudam a gente a pensar um pouquinho nisso. Primeiro, Zé Roberto, o CGE fez um estudo parecido com esse, mas para algum tempo já um pouco datado. Eles olharam para dados de 2017 e eles acharam dados muito parecidos, tá? Eles acharam 16% de doutores sócios de PJs no Brasil. Então, ou seja, parece que a gente tem um número consistente aí no tempo de indivíduos que participam, que são empreendedores. Isso, de novo, isso é muito, é pouco. A gente não tem muito parâmetro de comparação internacional para fazer isso. Eu cito no meu estudo alguns dados de outros países, do Reino Unido e dos Estados Unidos, tá? Onde alguma tentativa de levantamento parecido foi feito, mas a metodologia é muito distinta, a maneira de calcular é muito distinta, então os dados não são comparáveis. Mas em ambos os países, menos de 10% dos doutores eram considerados empreendedores, trabalhavam por conta própria ou tinham intenção de empreender, dependendo da definição. Ou seja, a gente está falando que o Brasil tem um pouco mais em termos de percentuais do que nesses países. De novo, fazendo todas as ressalvas acerca de comparação. A parte da direita do gráfico mostra para a gente quanto desses indivíduos já tinham empresas, já participavam das empresas antes, que é o azul escuro aqui, um 9,4%, e o quanto só abriram uma empresa depois do doutorado, só depois da titulação. A gente percebe que cerca de 60% aí desses doutores empreendedores já eram empreendedores antes, já participavam de pessoas jurídicas durante todo o seu doutorado. E cerca de 40% deles foram começar a fazer isso depois. O que nos leva a perguntar aí, será que esses indivíduos tinham de fato essa intenção de empreender de fato, ou será que a gente tem uma outra dinâmica acontecendo aqui que poderia explicar esses dados um pouco melhor? Para tentar explicar isso, Zé Roberto, eu olho para o percentual de doutores por área de conhecimento, ou seja, estou pegando aqui cada área específica e tentando entender quantos dos titulados em doutorado nessas áreas foram ser empreendedores, foram abrir empresas ou participar. O que a gente percebe? Que as áreas que a gente vai chamar de profissionais, estou falando de direito, estou falando de medicina, de odontologia, de administração, são as áreas que concentram o maior percentual de doutores empreendedores. Ou seja, estão vendo aqui um fenômeno, então, são aqueles indivíduos que têm o doutorado, mas têm o seu escritório de advocacia, que tem o seu consultório de medicina, ou que tem a sua empresa ali no caso da administração. Chama a atenção o alto percentual nessas áreas
e geram um questionamento do quanto isso, de fato, se refere a uma transferência de tecnologia para a sociedade, como a ideia de empreendedorismo acadêmico colocou para a gente. E, por outro lado, chama a atenção também, olhando para o final dessa distribuição, que eu tenho aí um percentual mais reduzido de empreendedores quando eu olho para ciências agrárias, engenharias e biotecnologia. Colombo, desculpa interromper. Nessas três posições iniciais, aí, direito, medicina e odontologia, isso não se confunde um pouco com os chamados profissionais liberais? Perfeitamente, né, Roberto? É por isso que eu mencionei que isso não necessariamente dialoga com a ideia de empreendedorismo acadêmico, tá? Existe uma explicação na literatura para a expansão da pós-graduação internacional que a gente viu, que eu mencionei no início da nossa conversa, que é a ideia de inflação de credencial. O que isso significa? Com a expansão do ensino superior que a gente observou em diferentes países, o mercado desses profissionais tornou-se extremamente acirrado. E nesse contexto, o título de pós-graduação tornou-se um diferencial. Então, o que a gente observou é que, em muitos casos, e principalmente em muitas áreas, o que a gente tem é a busca pela pós-graduação como esse diferencial de mercado, não necessariamente uma vocação acadêmica, não necessariamente um interesse em desenvolver pesquisa, mas obter esse diferencial para garantir, seja a empregabilidade, ou seja, nesse caso, a captação de clientes, no caso do empreendedorismo. Então, a gente tem esse problema a ser verificado. Infelizmente, como eu mencionei, os dados que a gente tem atualmente não me permitem verificar qual é cada caso. A gente está trabalhando atualmente no IPEA em revisões dessa metodologia para tentar separar um pouquinho esses casos. Mas, atualmente, esse é o melhor dado que a gente pode apresentar pela distribuição de áreas. Colombo, da perspectiva do tipo de CNPJs, de tipo de empresas, onde estão esses doutores, né? Como é que se distribui, mais ou menos? Vou mostrar outro gráfico aqui, para a gente discutir um pouquinho isso. Esse gráfico ele é um pouquinho complicado, só mostrando para vocês que nas colunas o que eu tenho é o tipo de sociedade que a gente apresenta. Então, sociedade empresada limitada, sociedade simples limitada, sociedade simples pura, associação privada e outros tipos societários. E o que eu tenho nas colunas aqui em cores mais claras, um azul mediano e um azul mais escuro, é o porte das organizações. O que é esse gráfico? O que é importante nesse gráfico a gente captar? Que cerca de 50% dessas PJs, dessas pessoas jurídicas que esses doutores abrem, são microempresas. E se a gente considerar o universo de micro e pequenas empresas, isso vai aí para mais de 60%, beira ali os 2/3 dessa distribuição. Ou seja, o que a gente está falando? Que não apenas, Roberto, essas empresas são voltadas àqueles que a gente chama de profissionais liberais, mas também são micro e pequenas empresas, ou seja, a gente não necessariamente tem aí empresas que têm um conjunto de empregados e que talvez não tenham necessariamente um desenvolvimento tecnológico mais forte para colocar no mercado, o que, de novo, questiona, ou pelo menos coloca em dúvida a ideia de se esse, de fato, é o que a gente gostaria de ver como empreendedorismo acadêmico, ou se trata apenas de uma precarização do mercado de trabalho que a gente tem desses doutores no país, tá? Esse é um fenômeno que no Brasil vem sendo muito discutido e que a gente chama de pejotização, que significa o conjunto de indivíduos que são, o serviço deles é contratado, não como empregados, não com vínculo empregatício, de forma a você reduzir, seja em cargos trabalhistas, seja em cargos tributários.
Então, o que você está vendo é uma precarização do mercado de trabalho desses indivíduos. O que os dados do tipo ou do perfil das empresas sugerem para a gente, José Roberto, é que muito provavelmente uma parte expressiva dessas PJs são casos típicos de precarização. Isso dialoga muito também, se você me permitir, com um outro dado que eu apresento no trabalho, que eu vou mostrar aqui agora, que é quando a gente olha para as atividades econômicas de que esses doutores desempenham em suas empresas. Chama a atenção que o número expressivo dessas empresas, se você olhar para a segunda linha dessa tabela, sejam empresas voltadas a atividades educacionais, que são atividades que, em geral, não têm muita relação com o empreendedorismo. Então, a nossa suspeita é que uma parcela expressiva dessas empresas sejam, na verdade, casos de pejotização. De novo, eu não consigo confirmar isso para vocês, é apenas uma hipótese que a gente coloca, e que a gente está tentando estudar isso mais a fundo a partir de cruzamento de outras bases de dados. Quero chamar a atenção também, Zé Roberto, que o fenômeno da precarização do trabalho de doutores não é, de novo, algo tipicamente brasileiro. O mundo inteiro está se debatendo com esse assunto e tentando entender como nós podemos apresentar alternativas para melhor aproveitamento desses indivíduos no mercado de trabalho sem essa precarização. Colombo, fazendo uma inferência aqui ligeira, né? Normalmente o recurso da pejotização é usado pelas empresas exatamente para fugir dos custos trabalhistas, né? Se você considerar que os salários dos doutores estariam acima da média, né, nacional das categorias ou dos níveis de formação profissional, então talvez isso sugira mesmo que no universo de doutores o advento da pejotização vai ser maior do que nos níveis inferiores de formação, né? Pois é, esse é um debate muito interessante, se essa pejotização representa apenas um trabalho mais qualificado, que pode ser feito como, por exemplo, como uma atividade de consultoria, ou se de fato isso representa uma precarização. Você tem estudos recentes, né? Teve uma reportagem na Folha de São Paulo que chamou atenção para isso, que indivíduos que estão pejotizados, entre aspas, possuem remuneração maior, especialmente pelo argumento de que muitos desses casos são indivíduos que possuem já uma bagagem educacional e que permitiria que eles barganhassem com seus clientes de uma maneira mais apropriada. Mas me chama muito a atenção, José Roberto, porque todo o debate que a gente está fazendo internacionalmente, como eu mencionei, é sobre precarização do trabalho de doutores. Então, toda a preocupação que a gente vê em países da OCDE é que a gente está colocando esses indivíduos altamente qualificados em vínculos precários, o que gera questões relacionadas a transtornos mentais, a uma baixa segurança profissional, a necessidade de mudanças ou locomoção, ou mudança de endereço frequente. Então, o que me preocupa é que a gente esteja olhando sob uma perspectiva muito positiva com esse fenômeno da pejotização, quando toda a discussão internacional, pelo menos dentro dos países da OCDE, vão no sentido de como é que a gente reduz a precarização do trabalho de doutores. Então, de novo, os dados não me permitem diferenciar quais são os casos aqui, mas eu temo que a maior parte desses casos possa ser mais de precarização e menos de indivíduos com alta remuneração que podem barganhar remunerações maiores como PJ. Agora, tem um dado aí também, né, Colombo, que acho que é o seguinte, aqui naquela sua tabela anterior, mostra que doutores em atividade de pesquisa e desenvolvimento científico, no universo de 9.628, somente 177, ou seja, 1,8%, que estão em atividade de pesquisa e desenvolvimento no momento que você reuniu as informações aqui, né? Eu suponho, Colombo, que nos países da OCDE, a quantidade de doutores em atividade de pesquisa e desenvolvimento
seja maior, né? O percentual, né, de doutores em atividade de P&D seja maior do que 1,8%, né? Ou seja, você teria um fenômeno ocorrendo, mas decorrente de diferentes universos, né? Eu gosto dessa. Eu me perguntei muito a respeito desse dado, né? Quer dizer, a gente está falando de menos de 2% voltada a P&D estricto sensu, né? Acho que o problema desse dado, Zé Roberto, que eu olho para ele com muita cautela, é que o indivíduo que vai, ou o doutor que vai abrir uma empresa para qualquer outra das atividades que a gente vê aí, dificilmente ele vai colocar como a atividade central da empresa desenvolver pesquisa. No geral, a gente está falando de um indivíduo que é um doutor em biologia que vai abrir uma empresa voltada a atividades de biotecnologia, ou então algum doutor em ciências agrônomas que vai abrir uma empresa voltada ali que a gente chama de agricultura, pecuária e serviços relacionados. O setor financeiro, a gente sabe que é um setor, no Brasil, particularmente voltado a atividades de pesquisa e desenvolvimento. Então, a minha preocupação é que eu não consigo separar muito bem, só pela atividade econômica da firma, só pela CNAE, né, que é o Código de Atividade Econômica da firma, quais desses indivíduos de fato estão trabalhando com pesquisa e desenvolvimento, de fato estão aproveitando todo o seu treinamento em pesquisa, todo o seu conhecimento, daqueles que estão simplesmente numa categoria pejotizada e desenvolvendo outras atividades. O dado, eu não consigo... Por favor, vai lá. Tá certo. Colombo, para a gente partir aqui para a finalização da nossa entrevista, diante dessas informações todas que você reuniu, encontrou, né? O que você entende como necessidade de políticas públicas, de um olhar da sociedade para os doutores, né? Essa é a pergunta que eu mais tento me fazer em cada um dos estudos, tá, Zé Roberto? Eu vou me permitir aqui fazer olhar um pouquinho para a minha agenda de pesquisa como um todo, tá? Então, eu olho a minha agenda de pesquisa dentro dessa macro agenda da produção do futuro, aproveitamento de doutores na economia brasileira. Ou seja, para que a gente utiliza toda aquela expansão da pós-graduação que a gente viu? E os dados que eu tenho com relação a emprego de doutores, a ocupação que esses indivíduos exercem na economia e ao ganho salarial e valorização que esses indivíduos obtêm no mercado de trabalho, sugerem um baixo aproveitamento dos doutores na nossa economia. E eu acho que esse dado com relação ao empreendedorismo, ele dialoga um pouco com essa conclusão. Quando a gente fala que um percentual expressivo desses doutores empreendedores podem, na verdade, ser indivíduos pejotizados, a gente está falando que o cenário de aproveitamento de doutores no Brasil não parece muito positivo. E isso me sugere, José Roberto, que e eu sempre tento tomar muito cuidado com isso nas minhas falas. Eu não acredito que a gente deva falar que expandimos demais a pós-graduação ou temos doutores demais no Brasil. Na verdade, é o contrário. Os dados que a gente tem disponíveis, inclusive publicados pelo CGE, que você mencionou, sugerem que o número de títulos no Brasil por cada 100 mil habitantes é inferior a países desenvolvidos. Ou seja, se alguma coisa nós temos doutores de menos. Mas, nesse processo de expansão, o que me parece é que nós demos muita importância à oferta, à expansão da oferta. Aliás, se você olhar para o Plano Nacional de Pós-Graduação de 2005, aquele que foi feito, o quarto e o quinto que foi feito em 2010 ou 2011, todos eles sugerem a importância da expansão, mas olham muito pouco para qual é a demanda ou onde nós vamos alocar esses indivíduos na economia e na sociedade brasileira. E eu acho que essa é a lição central que esses estudos estão me sugerindo. A importância e a necessidade de pensarmos em políticas de aproveitamento e colocação profissional de doutores na economia nacional.
De novo, esse não é um problema só brasileiro. A OCDE sugere um conjunto de medidas que permitem a gente pensar ou avançar nisso. Não tem solução pronta, porque todos os países estão brigando com isso. Então, quando a gente fala... E a mensagem central que esses estudos estão colocando para a gente é a necessidade de mudança de uma certa cultura acadêmica e, principalmente, exposição dos alunos de doutorado ao ambiente de mercado, ao ambiente de empresas, de abertura de empresas, de empreendedorismo. Ou seja, como é que a gente ensina nossos alunos a sair do doutorado e não necessariamente ir virar professor? Aliás, a mudança cultural que eu mencionei para você e que é sugerida para a OCDE é um pouco essa. É a gente sair da fórmula mental de que os melhores alunos, o sucesso deles é virar professor numa universidade, e no Brasil, especialmente na universidade pública. É a gente encarar como sucesso do doutorado o indivíduo que consegue abrir um negócio de sucesso e que aplique essa tecnologia. É o indivíduo que consegue ir para o setor privado em uma colocação que aproveite o mercado, o conhecimento dele, e não apenas ele se voltar para a universidade, embora isso também, reitero, também seja muito importante. Colombo, o doutorado profissional, será que é uma maneira de atender essas questões que você coloca? É uma pergunta muito interessante. O doutorado profissional é uma promessa muito importante. Ele ainda é muito reduzido no Brasil, né? A gente está falando de pouquíssimas experiências que nos permitam... Então, a gente não tem muitos dados que permitam inferir isso. Mas eu tenho uma problematização ou uma questão aí, se a gente pegar o exemplo do mestrado profissional, tá? O que foi feito exatamente com esse discurso, ou com esse objetivo em mente. O problema é que, em boa medida, os mestrados profissionais que a gente tem no Brasil hoje, eles mimetizam o mestrado acadêmico. Então, as atividades são muito próximas. Você tem lá um conjunto de disciplinas e o indivíduo apresenta alguma coisa muito próxima de uma dissertação de mestrado. Então, isso acaba não funcionando, de fato, como um caminho alternativo para a colocação profissional desses indivíduos. Então, eu vejo com muito bons olhos a ideia do mestrado e doutorado profissional, desde que eles, de fato, sejam estruturados para essa finalidade e não apenas uma outra maneira da gente criar um programa de mestrado ou doutorado, mas que funciona da mesma maneira, porque os professores são os mesmos e eles acabam desenvolvendo a mesma dinâmica que eles aprenderam e que eles conhecem dentro da universidade. Para a gente acabar mesmo, Colombo, você acha, então, que a academia precisa olhar criticamente para a maneira como ela forma hoje doutores? Eu acho que é uma via de mão dupla, tá, José Roberto? A academia precisa olhar mais para os outros potenciais caminhos pelos quais os seus alunos podem contribuir para a sociedade e principalmente para a economia produtiva. Estou falando de indústria. Os dados do CGE sugerem que o emprego de doutores na indústria de transformação é inferior a 2%. Então, acho que sim, faz sentido a academia, a universidade, olhar sob uma perspectiva mais ampla para os potenciais usos ou aproveitamento de seus egressos. Acho que faz sentido o caminho inverso também da sociedade olhar para os egressos de doutorado e, principalmente, o setor público olhar para os egressos de doutorado não apenas como uma fonte de mais um acadêmico que vai fazer pesquisa básica, e sim olhando para esses indivíduos como potenciais portadores de desenvolvimento tecnológico, capacidade de absorção e competitividade internacional, que é o que a ideia de economia do conhecimento sugere para a gente. Maravilha. Daniel Gama e Colombo, doutor em Economia pela USP, coordenador de Métodos e Dados do IPEA. Daniel, muitíssimo obrigado, viu, por esse tempo seu aqui conosco. Eu que agradeço, Zé Roberto, mais uma vez. É uma alegria poder discutir política científica e tecnológica, política educacional com vocês, com o ICB em Pauta. E eu me coloco à disposição a gente continuar essa conversa em outros momentos sobre outros temas. Maravilha.
Obrigado, Colombo. Obrigado a você que nos acompanhou aqui nesse CB em Pauta. Até a próxima.